Tá legal, gente. Vamos começar falando sobre a equação de Schrödinger e o que significa falar função de onda, tá? Bom, para começar, né? O que a gente sabe da física clássica? Bom, quando a gente pensa em física clássica, a gente pensa de cara em leis de Newton, que comandam a evolução temporal de algum sistema, uma partícula, um conjunto de partículas ou um corpo rígido, um objeto qualquer, né? Evolui seguindo as leis de Newton, a primeira, a segunda e terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton está corporificada aqui, ó, né? A taxa de variação do momento nos dá a força resultante sobre uma partícula ou um sistema de partículas, né? Em física clássica, o momento geralmente é escrito como a massa vezes velocidade, aqui momento linear, unidirecional, né, na direção x, velocidade x ponto, dx dt. Portanto, dp dt nos dá m vezes a aceleração, que é a força. Portanto, a aceleração é força sobre a massa. Isso todo mundo sabe. Leis de Newton. Uma outra formulação possível de se escrever a mecânica clássica é usando o formalismo lagrangiano, usando as equações de Lagrange. A gente escreve a lagrangiana. Para sistemas conservativos, a gente escreve como energia cinética menos a energia potencial. E as equações de Lagrange se resumem, por exemplo, aqui, né, a esta cara, né? Derivada parcial da lagrangiana com a posição, menos a derivada temporal total da lagrangiana com a velocidade, ou com a taxa de variação desta coordenada aqui, né? Tem que ser zero. É uma equação de Lagrange que é equivalente às leis de Newton, nesse caso aqui, né? Para forças conservativas, né? Esta lagrangiana é válida. Ou, né, uma outra formulação ainda nos é devida ao Hamilton, ou Hamilton para os íntimos, né? Onde a gente trabalha com a função hamiltoniana. Para sistemas conservativos é igual à energia total, cinética mais potencial, né? E daí a gente tem as duas equações de Hamilton, ou Hamilton, que vem da hamiltoniana, né? Taxa de variação do momento é menos a derivada parcial da hamiltoniana com alguma coordenada, pode ser inclusive uma coordenada generalizada, e a taxa de variação dessa coordenada com o tempo é igual à derivada parcial da hamiltoniana com o momento. Pode ser um momento generalizado também. Certo? Então a gente tem diferentes formulações, todas equivalentes, certo? Agora, na mecânica clássica funciona assim, mas não na mecânica quântica. A mecânica quântica não obedece a nenhuma dessas formulações da mecânica clássica. No entanto, tá? Mas, portanto, porém, todavia, existem muitos pontos em comum com a representação hamiltoniana da mecânica clássica. Então, a gente vai falar bastante neste curso da hamiltoniana. Praticamente todas as aulas eu vou usar essa palavra, tá? Vocês vão acabar se acostumando a ouvi-la. A hamiltoniana é uma função super importante na mecânica quântica. Até certo ponto, é até mais importante do que na mecânica clássica. Não é verdade, tá? 100%, mas ela é mais visível na mecânica quântica do que na mecânica clássica. Tá bom? Bom, aqui está qual é a equação que a mecânica quântica obedece. Não é nem a lei de Newton, nem lagrangiana, nem hamiltoniana. É a equação de Schrödinger. Erwin Schrödinger foi um físico alemão do começo do século XX, que juntamente com outros físicos como Heisenberg e outros, desenvolveram diversas teorias paralelas, mas que no final das contas eram todas equivalentes. E hoje em dia, a formulação mais usada para fazer contas, pelo menos, é a formulação devida ao Schrödinger. E ela está aqui, né? Basicamente a equação de Schrödinger. Essa daqui é a equação de Schrödinger de uma partícula que se move apenas em uma dimensão, tá? Então é a equação de Schrödinger unidimensional para uma partícula. Tudo bem? Bom, o que aparece aí nessa equação? Não tentem entender ainda o que significa cada uma das coisas aqui. Eu só estou informando para vocês qual é
qual é a equação de Schrödinger. Mais informações sobre ela e ou até certo ponto a motivação para chegar nela, a gente vai ver depois, tá? Mas por enquanto esta daí é a equação de Schrödinger. Ela não caiu do céu, obviamente, né? Mas também não se demonstra essa equação. Então é uma das coisas já começando na mecânica quântica que a gente não entende exatamente o porquê que se usa e por que funciona. Bom, se você pensar bem, a segunda lei de Newton também não é muito claro qual é a explicação do porquê ela funciona. Ela funciona, mas não se sabe bem o porquê, né? A mesma coisa com a equação de Schrödinger. Bom, deixando de lado esse tema mais filosófico, vamos dizer, né? Vamos explicar aqui o que cada termo significa. Bom, x é a posição, né? T é o tempo. Nesse caso, assim, é uma partícula se movendo em uma única direção, né? Unidimensional, então x marca a posição. Você fala onde está a origem, onde o x é zero, onde o x é positivo e negativo, você tem a sua posição. T é o tempo, também você diz quando você começou a contar o tempo, a partir dali o tempo passa, né? E você vai dizendo a cada instante qual é a posição, por exemplo, ou quais são as variáveis do problema em função do tempo. M é a massa da sua partícula, tá? Então, se é um elétron, é a massa do elétron, se é um próton, é a massa do próton, se é qualquer outra coisa, é a massa dessa outra coisa. V de x aqui é uma função energia potencial. Então, é uma energia potencial, por exemplo, gravitacional, potencial coulombiano, o potencial de um oscilador harmônico, um poço, qualquer coisa, tá? Que depende da posição apenas, tá? Ó. Claro, poderia depender do tempo também. Existem problemas em que isso é importante, mas vamos nos restringir ao caso em que o potencial é uma função exclusiva da posição x. Bom, o nome correto, completo dela, né, dessa função, é função energia potencial. A gente apelida ele de potencial simplesmente. Então, o potencial do átomo de hidrogênio, o potencial do oscilador harmônico. Tá? É um apelido da função energia potencial. Daí a gente tem aqui também ó, essa constante, que a gente chama de H cortado. Tá? H cortado é uma constante dada por este valor aqui. Tá? Uma unidade, em unidades Joule vezes segundo, é um número bem pequenininho, ó, da ordem de 10 a menos 34 joules vezes segundo. Na verdade, o H cortado surgiu como uma abreviação também desta outra constante aqui, H sobre 2π. E H é a constante de Planck, tá? Que tem este valor aqui, né? 6,626 mais alguma coisa vezes 10 a menos 34. Constante de Planck. A gente costuma usar H cortado para economizar na hora de escrever as coisas, porque quase sempre vai ter um 2π dividindo ali. Então, para abreviar, né, as equações, troca sempre que aparecer H sobre 2π, troca por H cortado. Mas a constante de Planck, tradicionalmente, é o H simplesmente. Bom, e daí sobraram duas coisas, na verdade. Sobrou o I aqui, né, ó. I é o número imaginário, raiz de menos 1. Certo? Que todo mundo conhece, eu vou escrever aqui, caso tenha alguém aí assistindo que não esteja tão familiarizado com isso. É a unidade imaginária raiz de menos 1. E aí vem a outra coisa que está faltando, é este psi aqui. Tem gente que fala o garfinho do capeta, né? Psi é a função de onda. Eu vou falar em mais detalhes o que significa, qual é a interpretação física da função de onda. Por enquanto é uma função de onda que depende da posição e do tempo. Então, para cada posição, cada lugar que a partícula se encontra, e a cada instante varia, certo? Com a posição e com o tempo, né? E a gente indica isso por psi. E a equação de Schrödinger, na verdade, é uma equação que você resolve para encontrar a função de onda. Se você consegue resolver a equação de Schrödinger, significa que você vai ter a função de onda. E a física do seu sistema, da sua partícula, está na função de onda, tá? Então, por enquanto, para a gente, o que interessa é o seguinte. A função de onda é um objeto matemático que contém toda a física do seu problema.
tá? Se for um elétron, a função de onda desse elétron vai conter toda a física importante para aquele elétron. Se for outra coisa, se for um oscilador harmônico, a função de onda conterá a física deste oscilador harmônico e assim por diante, tá? A gente vai interpretar o que ela está falando na física, na verdade, daqui a pouco em outros vídeos, mais para frente. Tá bom? Por enquanto eu acho que é isso daí. Por este vídeo, acho que tá bom. Daqui a pouco eu lanço mais um vídeo, tá? Então, até já. Falou aí, gente.